Você provavelmente já ouviu falar que o STF derrubou a revisão da vida toda e que tudo estaria encerrado. Mas a verdade é bem diferente e muito mais impactante do que divulgaram. Existe um erro processual gravíssimo que pode mudar todo o cenário jurídico e até anular o julgamento que acabou com a revisão da vida toda. E quase ninguém falou sobre isso. Muita gente achou que o assunto estava enterrado quando o acórdão do tema 1102 foi publicado em 10 de março de 2026. Mas houve uma espécie de fila furada no Supremo, uma violação direta das próprias regras que o tribunal criou. Vamos entender por quê. O processo que nasceu primeiro não podia ser ultrapassado. O tema 1102, que trata da revisão da vida toda, chegou ao STF bem antes de qualquer outra ação sobre o assunto. Em agosto de 2020, quando o recurso extraordinário de número RE 1276977 passou a tramitar no Supremo, reconheceu-se a repercussão geral, e isso colocou automaticamente um cadeado em todos os processos do país. Em outras palavras, ninguém podia decidir nada sobre essa mesma matéria até o STF finalizar o processo principal. E o que aconteceu depois? Em 1º de dezembro de 2022, o STF julgou o mérito e a revisão da vida toda foi aprovada por 6-5. O acórdão foi publicado, mas não houve trânsito em julgado, ou seja, o processo ficou oficialmente pendente, aguardando conclusão. Enquanto isso, nenhuma ação com o mesmo tema poderia seguir adiante, muito menos ser julgada antes. Mas foi exatamente isso que aconteceu. O STF trouxe de volta 2 ações antigas no Supremo e atropelou o processo principal. Em 21 de março de 2024, quase do nada, 2 ações que estavam esquecidas no Supremo há mais de 20 anos, a ADI 2110 e a ADI 2111, foram ressuscitadas e julgadas. Essas 2 ações tratam justamente do mesmo núcleo constitucional do tema 1102. E qual foi o problema? O processo principal ainda estava em aberto, sem trânsito em julgado. Mesmo assim, o STF julgou as ADIs antes. Na prática, o STF furou a própria fila, e isso gera o que o direito chama de nulidade absoluta, porque uma etapa essencial foi ignorada. Imagine você em uma fila do INSS. Aí o gerente pega alguém do fim da fila e coloca na sua frente, sem motivo. Você aceitaria? No direito, algo assim simplesmente invalida a sequência de atos, e foi o que aconteceu com as ADIs. O julgamento das ADIs contaminou o tema 1102. O julgamento das ADIs deveria ter sido reunido com o processo principal. Como isso não aconteceu, o acórdão de março de 2026, aquele que derrubou a revisão da vida toda, nasceu com um vício grave, um verdadeiro erro de fabricação. Do ponto de vista jurídico, isso abre caminho para questionar a validade das ADIs, sustentar que o julgamento foi irregular, reativar processos que foram extintos na primeira instância e até restabelecer efeitos da decisão de 2022. Para deixar claro, imagine uma partida de futebol em que o juiz marca um pênalti. Essa é a vitória que tivemos em dezembro de 2022. O lance é enviado para o árbitro de vídeo. Isso representa o período em que o processo ficou suspenso, aguardando o trânsito em julgado. O jogo está parado. De repente, o presidente da federação entra em campo, ignora completamente o árbitro de vídeo e muda a regra dizendo que aquele tipo de lance nem é mais falta. Foi exatamente isso que aconteceu no dia 21 de março de 2024. A tese é forte, técnica e totalmente defensável. Um erro tão grave no regulamento que todo o segundo julgamento pode ser invalidado. O que isso significa para a revisão da vida toda? O tema 1102 estava na frente e ainda não tinha sido concluído. As ADIs, paradas por décadas, não podiam ultrapassá-lo. Mesmo assim, elas foram julgadas e usadas para derrubar a revisão da vida toda. Esse desrespeito à ordem processual permite pedir a nulidade das ADIs, o que derrubaria a decisão que nos prejudicou, e isso pode reacender milhares de processos extintos. A batalha está longe de acabar, e a nossa vitória muito bem pode estar a caminho. Que Deus abençoe a todos, um ótimo dia e até o próximo vídeo.